Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawit, criador do Projeto Break, e quem grava e edita nossos podcasts é a Gup Comunicação. O convidado de hoje é Renato Calisto, empresário, comunicador e cozinheiro nas horas vagas. Foi sócio fundador do restaurante italiano Nino Cudina, Pepino Bar e do Factório São Paulo. Hoje, ele opera o Bacuri Cozinha, que fica no Itaim, e a Casa Baru, em Goiânia, sua terra natal. E também é sócio do Bottega Bernaca e do Bagatelle. Bem-vindo, Renato, tudo bem? Tudo bem com você, Gui? Primeiro, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite, é um prazer. E Renato, cara, você é empresário, dono de restaurantes, super correria na ponte aérea São Paulo-Goiânia, mas também já deu belos rolês gastronômicos pelo mundo. Você se formou em Relações Públicas aqui em São Paulo, depois fez um mestrado em Comunicação e Gastronomia na University of Gastronomic Science, que é numa cidadezinha na Itália, né? Isso te abriu várias tampas de panelas, vamos dizer assim, pela Europa. Trabalhou com chefs renomados, festivais de comida. Como que foi essa experiência? E essa experiência foi incrível, né? Eu, depois de ter me formado em Relações Públicas aqui em São Paulo, e já com histórico gastronômico na família, né? Então, assim, eu sou de Goiânia, né, como você já colocou, e lá, Dona Rosinha, que é minha mãe, já tinha tido alguns negócios relacionados à comida, né? Então, eu, na minha infância e adolescência, acompanhava ela muito dentro desses negócios. Então, ela teve restaurante industrial, restaurante por quilo, catering, né? Então, de certa maneira, estava sempre, ou seja, era o trabalho dela do dia a dia e também era o nosso divertimento, né? Nossa diversão aí aos finais de semana. Legal. Depois que fiz Relações Públicas, quando eu estava para me formar em Relações Públicas, no terceiro ano, na verdade, estava naquela efervescência dos blogs, né? Isso em 2008, tá? Efervescência dos blogs. E eu, já morando em São Paulo, fiz Relações Públicas em São Paulo, na Faculdade Casper Libero, reunia os meus amigos e as minhas amigas de Goiânia, que também moravam aqui, para fazer uns rolês gastronômicos, né? Sair para comer, beber, conhecer lugares novos. E uma dessas minhas amigas, a Andréia, deu a ideia, falou, cria um blog, começa a falar das suas andanças, né? De onde você vai, né? Começa a dar dicas, quase que um guia, né? Um roteiro. Que legal. Como é que chamava esse blog? O blog chamava Cru e Cozido. Deve estar aí, deve não, né? Com certeza está aí na internet, na nuvem, há muito tempo, né? Então eu imagino que tem escrito por lá, né? Ou seja, hoje eu lesse, talvez até ficasse com vergonha. Eu falo, meu Deus do céu, como é que falava essas coisas, esse menino? Mas, mas é assim que começa, né? Mas assim, foi muito importante, né? Então esse foi, claro, na minha carreira profissional, foi talvez o primeiro ou o segundo pontapé, né? Eu digo o segundo porque lá em 2006, né? Então 2 ou 3 anos antes, eu morei em Barcelona. E aí vou voltar um pouquinho para te explicar o porquê, né? Saí de Goiânia, fui para Brasília, fiz relações internacionais, comecei a fazer relações internacionais em Brasília. De Brasília eu vim para São Paulo. E aí eu desisti de relações internacionais um semestre depois. Nesse meio tempo, entre a desistência de RI e o início de RP, eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei 6 meses em São Paulo sem saber o que estudar, né, naquela época, o que fazer. E aí me deu um clique, eu falei, vou sair do país pela segunda vez, né? Eu já tinha morado nos Estados Unidos, lá no ano de 2000, como um intercambista. Legal. E aí em 2006, eu falei, bom, vou sair. Para onde eu vou? Né? E aí tinham duas possibilidades, sim. Vou para a Europa. Eu não conhecia a Europa ainda. Em 2006 foi a primeira vez que eu fui à Europa. Falei, bom, preciso ir para algum lugar que eu minimamente consiga me comunicar, né? Ou que seja mais fácil aprender o idioma. E aí naquela época eu fiquei entre Espanha e Itália. E por alguma razão que eu não me lembro bem, eu não tenho consciência agora, falei, bom, vou para a Espanha. Vou para a Espanha, fiquei entre Madrid e Barcelona, fui para Barcelona. E lá em Barcelona eu fui como estudante, então fui estudar espanhol, né? E viver e vivenciar ali uma cultura nova, né? Um país novo, uma cidade nova. E no meio desse processo todo, eu trabalhei como garçom. Então eu trabalhei como garçom ali uns 2 meses, eu fiquei 6 meses no total, né? Então eu trabalhei de 2 meses e meio como garçom num lugar chamado Buda Bar, que era um bar-restaurante na época, super badalado, tanto é que abriu em vários lugares do mundo. Então ali eu trabalhei como garçom. Pela primeira vez eu trabalhei servindo, né, como serviço, né, em hospitalidade. Então eu digo, hoje olhando, né, meu histórico, eu vou te dizer que essa foi o primeiro momento dessa retomada com o mundo da alimentação, né? Primeiro de fato. Além disso, é impossível não se apaixonar pela gastronomia espanhola, né?
Exato. É impossível não se apaixonar pela Espanha como um todo, né? A gastronomia também, mas como um todo. Cara, e aí esse foi, eu digo que o primeiro ponto aí dessa reconexão. E depois, quando eu estava fazendo relações públicas aqui em São Paulo, blog, né? Eu saía para comer e falar sobre isso, contar sobre isso. Aí, de fato, foi o segundo e aí daí eu não parei mais. Então, naquela época foi blog, Twitter, aí ali eu comecei a me conectar com alguns chefs, né? E aí eu sei que no final do curso de RP, eu tive essa vontade de me especializar, né, naquilo, porque eu não tinha muito conhecimento gastronômico falando, né? E aí falei, bom, então vou fazer um mestrado fora do Brasil, ou uma pós, um MBA fora do Brasil, que misture comunicação e gastronomia. Então é isso, comunicação é minha área de formação, né, algo que eu faço, né, e me formei nisso. Comunicação é algo que eu cresci, gosto de fazer, né, gosto de falar sobre, né, mas não tenho muito conhecimento profissional. E aí eu comecei a pesquisar. Surgiu a ideia de você ir para a Itália? Por que Então, essa universidade? Por quê? Porque, cara, eu comecei a pesquisar na Europa faculdades, né, ou mestrados que tivessem um curso de comunicação e gastronomia ou algo parecido. Eu lembro que na época eu entrei no Google Espanhol, joguei lá. Entrei no Google Português, no Google Inglês, Alemão, Francês, Italiano. Cara, todos, assim, a primeira resposta de todos eles estava nessa faculdade, né, na UNISG, né, o University of Gastronomic Sciences. Todos estavam lá. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, né? Assim, todos estavam lá. Eu falei, bom, então é aqui, né? E aí, para minha surpresa, essa faculdade está na Itália. E aí voltou aquele pensamento. Bom, lá em 2006, quando eu fui morar na Europa pela primeira vez, era entre Espanha e Itália. E quando eu decidi Espanha, ficou na minha cabeça, ou seja, lá no meu consciente, no meu inconsciente, falei, eu preciso ter uma experiência na Itália ainda. Eu vou ter uma experiência na Itália. E aí, quando todas as respostas, né, do site de busca deram na Itália, eu falei, cara, é isso. Não tem muito para onde correr. E o título do Master, né, que é o Master na Europa, é o Master nível 1, assim, Master in Food Culture and Communication. Falei, caraca, velho. Legal. Um Master, né, um mestrado 1, Cultura Alimentar e Comunicação. Sensacional. Né? Tradução livre. Falei, não tem mais indicador que isso, impossível. E aí fui para Itália, numa cidadezinha chamada Bra, BRA, mais uma, né, dessas coincidências muito loucas, né? Bra de Brasil, BRA. No Piemonte ali, a 1 hora de Turim, e é uma faculdade muito ligada, na verdade, fundada pelo movimento Slow Food, né? Então, um movimento que nasceu ali na Europa lá em 85, 86, principalmente nasceu ali, começaram a falar dele em Paris, mas é um movimento criado por um italiano, o Carlo Petrini, que é nascido, criado e morador de Bra. Então, por isso que o campus da universidade está ali em Polenzo. Polenzo e Bra são como se fossem 2 bairros, né? Então, você mal sai de um, você já está no outro. Então, a universidade está em Polenzo, mas eu morei em Bra, que é assim, questão de 5 quilômetros. Né? Qual que é a ideia do movimento Slow Food? Cara, o movimento Slow Food nasceu ali na década de 80 para bater de frente com a crescente do movimento Slow Food, né? Então, basicamente ali, isso aí tá, né? Isso é história, né? E tá nos livros, né? Históricos. A crescente, na verdade, o avanço do McDonald's na Europa como um todo. Né? E aí um grupo de pessoas ali muito ligados à gastronomia, jornalistas, né? O Carlo Petrini é jornalista e gastrônomo. Então, um grupo de pessoas muito conectadas com gastronomia, né? Pequeno produtor, né? Valorização da terra, da biodiversidade, fauna, flora e etc., decidiram criar um movimento que fosse contrário à expansão do movimento Slow Food. Então, eles criaram o movimento Fast Food, perdão. Então, eles criaram o movimento Slow Food, né? Ou seja, o contrário, né? O oposto. Assim. Então, vamos falar de alimentação sana, né? Alimentação saudável, focado nos alimentos próximos de onde você está, né? Do pequeno produtor. Vamos valorizar ingredientes que estão se perdendo, né, por causa das monocrops, né, ou seja, das poucas variedades cultivadas, né, que dão produções maiores e mais rápidas. Então, esse foi o movimento. Muitos anos depois, eles criaram essa universidade, que na Itália é conhecida como Università del Gusto, né? Então, a Universidade do Sabor, a Universidade do Gosto. Tá? Talvez uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, porque ao longo de 1 ano eu morei no interior da Itália, uma cidadezinha minúscula que respirava gastronomia, porque é uma universidade, apesar de estar na Itália, é uma universidade internacional. Então os cursos, pelo menos no meu master, né, e nos outros masters, eram, e acredito que talvez continuem, sendo todos ministrados em inglês, porque você recebe alunos do mundo todo. Na minha sala éramos em 27, tinha uma italiana, 2 brasileiros,
alguns europeus e 13 americanos. Nossa. Então, assim, é uma universidade que atrai a atenção de estudantes do mundo inteiro. Então, assim, mas tinha gente de todos os continentes, tá? Todos os continentes. Então, eles têm um curso de Laurea de 3 anos, que aí aprofunda mais na parte gastronômica, de fato, né? E tinha o meu master e tinha um outro master, né? Então, foi uma vivência incrível, assim. No interior da Itália, falando de gastronomia, vivenciando gastronomia, a gente brincava que a gente vivia numa bolha, né? Ou seja, todo mundo fala sobre o mesmo tema, com profundidade, né? E com proficiência, quer viver as mesmas coisas, faz os rolês todos pensados em comer. E os professores eram chefes? Haviam chefes convidados também? Era professores internacionais, tinham professores italianos, americanos, europeus no geral, e aí eles tinham, por exemplo, vou falar do meu master, né? Então, curso de um ano, muita parte teórica e muita parte prática, né? Na parte prática, o que acontecia? A gente teve alguns módulos, então eu tive módulo de vinho, azeite, cervejas artesanais, queijos, embutidos, chocolates, carne. Então tive embutido, né? Então tive módulos desses itens. Então vamos falar de vinho. Então você passa por toda uma parte teórica, né? De análise sensorial, testa, prova e etc. E tinha uma outra parte prática, que essa, para fechar com chave de ouro, o meu curso de um ano, ele tinha 6 viagens ao longo de um ano. 4 viagens dentro da Itália, né? Então, para 4 regiões dentro da Itália. A Itália é um país dividido em 20 regiões ou 20 estados, né? E 2 internacionais. Então, no meu ano, eu fiz Piemonte, todo mundo faz, porque é onde a universidade está sediada. Fiz Ligúria, fiz Emília-Romana, fiz Toscana. Né? Na verdade, quando eu fiz Toscana, a gente passou pela Ligúria, né? A gente passou pela Ligúria, então parou um pouquinho e fez Toscana. E fiz Basilicata, que está lá embaixo, né? Lá na bota, lá embaixo. E internacionais, fizemos viagem para Portugal, então fizemos Porto, Douro e a região, e fizemos para Grécia, Tessalonique, está no norte da Grécia. Então, ou seja, dentro da Grécia. Cara, assim, impagável, né? Ou seja, assim, só por você fazer essas viagens, como o movimento, uma faculdade é do movimento Slow Food, você imagina a rede de relacionamento que eles têm mundo afora. A gente tinha aula com professores do mundo todo, recebia alguns chefes também. Eu lembro que na época que eu estava lá, um dos eventos internacionais de gastronomia, tem um evento de Milão, que eu não vou lembrar o nome agora, né? Porque eu lembro e comento aqui. E no ano que eu estava lá, Rodrigo Oliveira era um dos palestrantes, né? Olha lá. Desse evento de Milão. Então aí o Carlo Petrini me chamou e falou, ó, a sua responsabilidade qual é? Você vai pegar o carro aqui da universidade, vai dirigir até Milão, vai lá buscar o Rodrigo, quem tiver com ele, vai trazer para cá que ele vai passar 2 dias com a gente. Na hora, né? Então, ou seja, eu fui lá de carro, peguei, né? Então, assim, eu era um jovem na época, já indo recepcionar o Rodrigo, que na época já era, né? Um chefe de muito reconhecimento, não só nacional, mas internacional. A universidade, Rodrigo, para quem não sabe, do restaurante Mocotó, né? Aqui em São Paulo. Mocotó e de N outros, né? N outros. Exato. Então, assim, incrível. E de todas essas experiências internas que você teve durante o curso, depois você acabou ficando por lá e foi estagiário de um chefe importante também, né? E participou de festivais gastronômicos. Como que foi essa experiência? Cara, o que aconteceu? Quando eu estava lá, eu saí daqui e fui para lá, né? E aí, como eu morava no interior da Itália, e falei, bom, preciso viajar, não posso ficar só aqui também, né? Preciso conhecer o máximo que eu puder conhecer. Essas várias viagens, eu comecei a visitar e a frequentar como espectador os eventos de gastronomia que aconteciam na Europa. Então, morando lá, fui no Madrid Fusion, fui no Gastronômica, fui nesse de Milão. O máximo que eu podia ir, eu fui, para me conectar de fato. E eu lembro que, no final do curso, você tinha ali o período de 1 mês para fazer um estágio e escrever a sua tese. Né? O estágio não era obrigatório, mas você poderia fazer um estágio e escrever a sua tese, né? De conclusão de master. E eu lembro que eu já estava nessa questão de eventos de gastronomia, né? Como rola, como não rola, e aí tem uma conexão com a parte de relações públicas também, né? Organização de eventos, etc. Eu lembro que a Cíntia, que era uma companheira minha de sala, né? Eu comentei que éramos em 2 brasileiros, né? Eu e a Cíntia. A Cíntia, quando ela foi, ela era jornalista do Paladar do Estadão. Então aí nós 2 morávamos lá. E ela comentou, falou, você já ouviu falar do evento chamado Cook It Raw? Eu falei, putz, ainda não. Aí ela me explicou um pouquinho, eu procurei ali na internet, entrei e falei, opa, que legal. Ela falou, manda mensagem pro cara, dependendo, você faz o seu estágio com ele. Como você tá muito conectado nesse rolê, talvez você faz com ele. E aí eu descobri o e-mail do Alessandro, chama Alessandro Porcelli, mandei o e-mail para ele, contei do meu interesse, né? Ou seja, contei do que eu fazia, né? O que eu estudava, onde eu estudava e do meu interesse. E aí ele falou, ó, beleza, se você quiser vir, pode vir. Eu não tenho nada para te pagar. Você vai trabalhar. Onde que ele morava? Ele morava em Copenhague na época. Eu falei, beleza, cara.
Assim, não posso perder essa oportunidade. Vou me organizar aqui, vou entender como é que é. Nunca tinha ido para os países nórdicos, foi minha primeira experiência. E aí eu fui, então cheguei lá na Dinamarca sem saber nada, né? Ou seja, com outro idioma, uma outra moeda, uma outra cultura. E apesar de ter viajado muito durante aqueles 11 meses, eu ainda não tinha ido para os países nórdicos. Então cheguei lá, assim, do nada. Fiquei num hostel 2 semanas para procurar um lugar para morar, encontrei um lugar para morar e fui para ficar 1 mês para escrever minha tese e voltar para defender minha tese na Itália e retornar ao Brasil. Fiquei 1 mês, só que isso, quando eu cheguei lá, era março, abril de 2012. E o evento Cookie Draw aconteceria em agosto, final de agosto. E aí, como eu fiquei 1 mês, falei, cara, como é que eu vou embora agora? Eu vou participar de 1 mês, ou seja, do início, do embrião do projeto desse ano, e não vou ver ele acontecendo? Falei, não, faz sentido. E aí eu fiquei 6 meses em Copenhague. Então, morei 6 meses em Copenhague, porque eu quis, de fato, fazer parte do projeto desde o início até a sua execução. Sim. Então, Cookie Draw, o que é o Cookie Draw? O Cookie Draw foi um evento, talvez o evento mais vanguardista, se a gente falar de alimentação, gastronomia, que consistia em reunir um grupo de chefs, um grupo de jornalistas e levá-los para um lugar diferente a cada ano, no interior de algum lugar diferente a cada ano, para vivenciar a cultura daquele local, seja os hábitos daquele local, a cultura de alimentação, cultura de bebida, enfim, a maneira de cozinhar, as técnicas de preparo. Então, eu trabalhei lá com o Alessandro por 6 meses, auxiliando ele na produção, organização e execução desse evento. Então, fui para a Polônia 3 vezes para a gente conhecer o lugar, visitar, no interiorzinho da Polônia. Você chegava em Warsaw, em Varsóvia, pegava um carro, dirigia 2 ou 3 horas para o interior. Então, enquanto eu falo com você e conto essas histórias, eu estou revivendo todas elas aqui na minha cabeça. É demais isso. E aí, nesse ano, infelizmente, o Alex não foi, mas vários outros chefes estavam lá. Então, cara, foi, assim, muito incrível. E aí, de lá, eu retornei ao Brasil. Final, setembro de 2012, eu retornei ao Brasil. Não, experiência maravilhosa, Poder trabalhar com tantos chefes e conhecer pequenos produtores, como funciona a cultura, a história da gastronomia, na Europa, que é o berço de muita coisa, além das civilizações, de escolas gastronômicas, E, Renato, você também fez parte da linha de frente de grandes restaurantes, como o Nino Cudina e o Factorial São Paulo. Como que é a experiência de trabalhar com restaurantes grandes? Porque tem o lado da correria, do fornecedor, do salão cheio, de estar na frente, na porta, todo dia, todas as noites. Como que foi isso? Cara, foi muito enriquecedor, Foi muito gratificante e satisfatório. Quando eu voltei da Espanha, eu voltei direto para trabalhar com a Joana Monet, que é uma catalã que mora em São Paulo há 20 anos e tem uma agência de eventos de gastronomia chamada Cibaris, Produções Gastronômicas. Então, a Joana é uma expert em gastronomia no geral, gastronomia catalã, espanhola, brasileira e internacional. Então, a gente organizava eventos dos mais variados, feiras, workshops, palestras, jantares, debates, tastings, enfim. Depois que eu saí da Joana, em uma das crises econômicas ali, 2014, ali em 2015, junto com o Marcelo e com o Rodolfo, nós desenhamos, conceitualizamos e colocamos de pé um projeto de um restaurante italiano, focado numa gastronomia de um comfort food, o mais próximo da clássica possível, o mais próximo, porque uma vez que você sai do país de origem, vão ter algumas alterações, isso é óbvio, de ingredientes, de técnica, várias coisas, e que remetesse a uma casa da Itália. E aí esse restaurante que nós criamos ali em 2015 chama Nino Cucina. Então o Nino foi uma ascensão meteórica, assim, talvez como pouco visto em São Paulo, no Brasil. Explodiu mesmo, foi super rápido. Em muito pouco tempo. Pegou muito, Ou seja, e aí a gente recebia muitos clientes. E você focava na gastronomia tradicional italiana de alguma região ou toda a sua experiência de norte a sul? Como que era o menu? Assim, a parte do menu era uma responsabilidade de criação do Rodolfo. Eu e o Marcelo, Marcelo já tinha ido inúmeras vezes para a Itália, eu já tinha morado na Itália, tinha retornado várias vezes. A gente palpitava, discutia juntos, mas a parte de criação ela era do Rodolfo. E o Nino não tinha uma referência a alguma região específica. Então, o Nino tinha ali pratos da cozinha italiana, mas de norte a sul. O Rodolfo é do sul da Itália, então tem uma influência muito forte. A gente também tinha pratos
clássicos do centro, né, e do norte da Itália. Então o Nino foi uma ascensão muito rápida e a gente teve que se adaptar, né, e se adequar ao ritmo que os clientes demandavam e que o próprio negócio demandava. Essa euforia, né, esse período de muito trabalho, ele foi natural. Então, cara, a gente vivenciava do todo, né? Logo da abertura, cedo, contagem de estoque, contagem de vinho, relacionamento com os fornecedores, com o cliente, com a mídia, testes de menu, recepção, né? Ou seja, durante o dia eu ficava uma parte de retaguarda, né? Então, parte administrativa, financeira, compras, contratos, né? E etc. E aí, à noite, era a hora que eu me divertia mais, que era a hora que eu estava no salão, contribuindo com a parte de atendimento, recepção, né, dos clientes. Então, o tempo que eu estive Era o seu momento relações públicas. Era o meu momento de relações públicas, exato. Aí essa parte da comunicação e do relações públicas, ela aflorava, né? Então tinha uma parte ali burocrática durante o dia e à noite tinha uma parte de trabalho, mas um trabalho muito mais relacionado ao aproveitar, né? A diversão. Mas interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas têm a impressão desse lado mais romântico ou heróico, assim, do chefe, né? Só que o restaurante tem todo esse outro lado, como você falou, administrativo, financeiro, fornecedores, que é um baita de um esforço, né? Muita gente decide ter um bar, um restaurante, né? Enfim, um empório, uma doceria, né? Qualquer que seja nicho, né, gastronômico, muito movido pela paixão, né? Pelo gosto, pela paixão, porque eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu faço bem, então eu vou montar um restaurante. Sim. E aí você tem um fator emocional muito forte, né? Colocado no negócio. Mas um restaurante, assim como qualquer negócio, é um negócio. E ele precisa ser administrado como um negócio, né? Tem que ter um fator emocional, né, de paixão envolvida, mas ele é um negócio. Então você tem que olhar ele como um negócio, né? A não ser que você monte um negócio que você é a única pessoa que trabalha lá, você faz os seus horários, você decide o que você vai fazer e ainda assim tem clientela para isso e você não quer crescer. Então você se mantém ali dentro do desenho inicial. Fora isso, é um negócio e esse negócio precisa funcionar, ele precisa dar certo, né? Ele precisa dar azul no final do mês, né? Sim. Então, essa parte burocrática, administrativa, financeira, departamento pessoal, né, relações humanas, análises, ela tem que acontecer sim ou sim, né? Você não tem uma escolha e ela tem que acontecer da forma mais efetiva, né, possível. Então, durante o dia, até hoje em dia, né, assim, eu me dedico grande parte do tempo nessas funções, né? E aí, outra parte do tempo, eu faço aquilo que eu mais gosto, que é recepcionar e atender os clientes. Para você ter uma ideia, quando a gente abriu, a gente só abria à noite, de terça em diante à noite, e sábado e domingo, almoço, sábado e domingo. Então era terça, quarta, quinta, sexta à noite, sábado, almoço e jantar e domingo, almoço. Um mês depois, a gente estava abrindo o almoço, né? Então aí passou a abrir de terça a sábado, almoço e jantar e domingo, almoço. E depois de um tempo, e aí passou um tempo e ele falou, bom, a gente, segunda-feira tá fechado. E eu não folgava segundas, porque segunda eu fazia boa parte dessa parte administrativa também, né? Eu estava lá todos os dias. Ele falou, bom, mas a gente precisa abrir segunda-feira, a gente tá perdendo potencial de venda. Aí a gente abriu segunda-feira e segunda-feira passou a ser um dia muito importante, né? Obviamente não como sexta e sábado, mas passou a ser um dia de bastante relevância, né? Então aí passou a abrir todos os dias, praticamente todas as horas. Então o descanso foi embora, né? O meu meio descanso, segunda-feira eu brinco, né, que assim, é o meu dia de meia folga, porque eu faço a parte, ainda hoje, né, parte administrativa, né, essa parte burocrática, eu faço grande parte dela, assim, foi embora. Ou seja, passou a ser quase 24/7 mesmo. E, Renato, você ficou quanto tempo nessa correria? Cara, quando a gente fez um ano do Nino, a gente já estava desenhando um segundo projeto, que foi o Pepino Bar, e a gente convidou o Fábio La Pietra, que é um amigo, né, que na época eu não conhecia, passei a conhecer e se tornou um amigo, que é um italiano, um bartender de muita capacidade, né, e muito reconhecimento internacional. A gente convidou o Fábio para ser sócio nosso dessa operação, né? Então o Fábio veio, e aí, em dezembro de 2016, comecinho de dezembro, a gente abriu o Pepino. Quase um ano e meio depois do Nino, a gente abriu o Pepino. O Pepino, ele também, assim, abriu já com muita demanda, assim, então foi muito trabalho. E aí, nessa época a gente estava se revezando entre os dois negócios, então eu ficava parte do tempo do Nino, mas estava na operação do Pepino, né? Então o Pepino abria 6 da tarde, 5, 6 da tarde. E o Fábio, obviamente, era a figura principal do Pepino, né? Que era um bar de coquetéis, então focado no Fábio, mas na parte de salão ali, operação, né? Tirando a parte de bar, coquetelaria, estava comigo. Então, no primeiro mês, 3 da manhã, até encerrar a casa, atender o último cliente. Não satisfeito com a correria fechar a caixa. Aí você tem que adaptar, né? E ensinar quem está ali fazendo esse fechamento, como que é feito
o fechamento ideal, né? Como é feito o fechamento de acordo com o que a gente entende que deve ser. Então, por, sei lá, semanas, 3 da manhã. E aí bagunçou um pouco mais essa questão de horários, né? Mas faz parte do negócio, né? Mas você tá aqui, sobreviveu, né? Foi uma experiência bacana. Sobrevivi e estou vivendo. É mais do que sobreviver. E hoje você comanda, né, um em Sampa, aqui em São Paulo, outro em Goiânia, ambos focados em comida natural, pequenos produtores. Conta um pouco sobre esse estilo de vida mais easygoing de agora e esses 2 restaurantes. E depois dessa efervescência aí, Nino, Pepino, Factório, que foi outro projeto que eu tive que funcionava das 8 da manhã à meia-noite, né? Aí eu passei a ter o Bacuri Cozinha, né, com o Gustavo, que é meu sócio. Então o Bacuri é um projeto focado no almoço de segunda a sexta-feira. Então é um projeto que é um restaurante que está aqui no Itaim, na região do Itaim, focado no público executivo e de escritório da região. Então ele abre de segunda a sexta-feira, durante o almoço, não funciona nem um dia à noite, nem final de semana. O Bacuri, então, é um restaurante de buffet por quilo, muito bacana, com muita variedade, né? Com muita cor, muito sabor, bastante nutritivo, né? O que a gente fez, o que a gente pensou quando a gente desenhou esse projeto, né? Quando a gente redesenhou, porque aqui era um bar antes. Vamos entender quem são os nossos concorrentes na região e vamos entender, e vamos ver, né? Vamos vivenciar o que eles entregam e a maneira como eles entregam. E aí a gente visitou os nossos concorrentes aqui direto. O que a gente viu? Uma, entre aspas, uma padronização daquilo que era servido, né? Então, alguns legumes servidos quase sempre da mesma maneira, né? Então, dá um exemplo. Quase todo buffet por quilo que você vai tem cenoura ralada. Então você pega a cenoura crua, rala a cenoura e coloca ela ali. É um item do buffet. E você faz a mesma coisa com a beterraba. E aí com brócolis e couve-flor, você tem um brócolis e couve-flor fervido e você coloca ali na mesa. O que a gente pensou? Falou, nós vamos trabalhar os mesmos ingredientes, mas numa outra preparação e numa outra apresentação, né? 2 exemplos. Cenoura. Então o que a gente faz? A gente pega a cenoura inteira, a gente corta ela longitudinal ali em 4 pedaços, né? 4 partes, põe ela para assar no forno. Ela vai caramelizar, né? Então, ou seja, a cenoura vai soltar os próprios açúcares, então ela vai ter esse quê, né, caramelizado, esse doçor, né? E a gente finaliza ela com semente de girassol e dill. É o mesmo item que a gente tem no concorrente, né? Mas manuseado, preparado de uma forma diferente, apresentado de uma outra forma. Brócolis, a gente trabalha com brócolis ramoso, né? O brócolis ramo, ao invés do brócolis ninja. A gente tira ele, a gente chapeia ele na charbroiler e a gente finaliza ele com molho teriyaki e gergelim, que é né? Esse é um dos hits aqui do Bacuri. Ou seja, é o mesmo ingrediente, é a mesma família, né, de ingredientes, são brócolis que está lá. Ao invés de a gente simplesmente pegar e ferver ele, comprar ele congelado e ferver, a gente compra ele natural, então a gente manuseia, a gente trabalha ele aqui e a gente serve para os clientes. E assim é com grande parte aí dos 50 itens que a gente tem disponíveis. Você falou de colorido e saudável, é bem interessante para quem não conhece, porque o Bacuri é um mesão de madeira, né, no salão, e realmente toda a quantidade de cores e texturas, assim, é bem incrível. É uma mesa super bonita na hora do almoço, né? E você também tem um restaurante em Goiânia, né? Isso é super legal, que você faz essa ponte aérea centro do Brasil, São Paulo, que chama Casa Baru, que é um casarão histórico, né, no centro da cidade. Os pisos são originais, a cozinha também. E, além disso, tem sempre algum momento, assim, no seu Instagram que você gosta de colocar de receitas de família, memória afetiva. Qual que é a sua relação com tudo isso? Vamos lá, pegando um gancho aqui do Bacuri, né? Enquanto existia só o Bacuri e a Casa Baru ainda não existia, aí eu tinha dado um break, né? Nessa vida muito corrida. O Bacuri é só de segunda a sexta e não há final de semana nem à noite. Até eu tinha desaprendido o que era ter um final de semana sem trabalho. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí, durante a pandemia, fui para Goiânia passar um tempo com a família. E aí a dona Rosa, a Rosinha, que é minha mãe, dividiu uma ideia que ela tinha, ou que estava ali junto com ela, que era montar uma loja de massa e molhos artesanais. E aí a gente pegou essa ideia, foi trabalhando essa ideia, porque como a gente não sabia como ia se desenhar a pandemia, né, e o final da pandemia, a gente começou a pensar esse projeto e foi tendo desdobramentos desse projeto. Então, a Casa Baru hoje é um misto de loja de vinhos, uma padaria artesanal, café, restaurante, wine bar e uma rotisseria mercado. Então ele saiu de uma ideia original, de uma loja de massa e molhos, e se transformou, né, e virou um negócio muito maior. E o ponto escolhido, né, encontrado ali pela dona Rosinha, foi uma casa, bairro no setor oeste, né, em Goiânia, que é uma região central, mas uma região muito pouco atendida, né, pelos negócios de alimentação nos últimos anos. A cidade cresceu para um outro lado, então os negócios de alimentação foram para o outro lado. Bares, cafés, empórios, lojas, delicados.
migraram. Sim. Uma casa residencial clássica da cidade, né, de 50 anos ou um pouquinho mais. Ela estava fechada, abandonada ou era Ela estava para locação, né? Ela estava para locação. Depois que os proprietários se mudaram de lá, ela ficou para locação, foi alugada um tempo para algo de comércio, escritório, voltou a ficar vaga, foi quando nós assumimos, né? Então, qual foi a nossa ideia? Bom, é uma casa residencial, a gente quer manter a estrutura o mais intacto possível, né, para que ela tenha esse aspecto de casa. E aí foi isso que nós fizemos. Então, 99% talvez da casa está intacta. Piso, parede, estrutura, esquadrias, né, janelas, portas, a gente não alterou nada. E a cozinha? Bom, a cozinha a gente usou a cozinha original da casa, né? Os azulejos, porque a cozinha já era muito bonita. Então, os azulejos originais a gente pegou e adaptou essa cozinha para o que a gente precisava fazer. Hoje em dia, essa cozinha já não aguenta mais, né? Ou seja, ela não suporta mais. A gente vai precisar construir uma cozinha de produção. Então, a gente manteve isso o mais intacto possível. E aí, o redesenho desse novo negócio foi o seguinte, bom, é uma casa. Então, o nome casa tem que aparecer. Então, casa Baru, né? Baru, para quem não sabe, é uma castanha do Cerrado. Então, Casa Baru. Então, ela tem uma identificação com o lugar onde nós estamos, tem uma identificação com a região, né? Goiás predomina o Cerrado, né? No estado de Goiás. Baru é uma castanha, né, que passou a ganhar muita notoriedade nacional nos últimos anos, e é uma castanha da região. Então, que legal. Como a gente se acostumou muito, eu digo, eu, a Rosa e a Natália, que é minha irmã, se acostumou a receber amigos, familiares em casa, né? Sempre com a desculpa, né? Ou sempre com a justificativa de cozinhar, beber, se relacionar, né? E compartilhar a mesa. A Casa Baru, num primeiro momento, o que ela é? Qual foi o desenho? Aqui é uma extensão da nossa casa, né? Então a gente vai cozinhar e receber os familiares, os amigos dos amigos e os clientes, né? Então, demais. Tá tudo meio que amarrado. Então é uma casa, como se fosse a nossa casa, como se fosse a extensão da nossa casa, com um produto local. Então, nós estamos testando uma Nutella de Baru, né? Então, uma Nutella de Baru. Nosso texto, o Baru vai aparecer nos pães, né? Então, ou seja, o Baru não é só um nome, mas ele também vai ter os seus desdobramentos ali dentro. E aí, abrindo esse negócio em Goiânia, eu passei a morar em 2 cidades, né? Então, passo uma semana útil em cada lugar. Hoje que eu estou falando com você, eu estou aqui no Bacuri, em São Paulo. Semana que vem, já estarei na Casa Baru, em Goiânia. A gente está com um site pronto para lançar de assinatura, né? Então, o cliente lá em Goiânia vai acessar o nosso site, vai selecionar os itens que ele quer receber na casa dele com a periodicidade X, Y ou Z. E aí nós vamos entregar isso na casa do cliente. Ou seja, que legal. Lá tem muitos dobramentos. Assim, como é um projeto muito novo, muito recente, essa semana que nós estamos, a gente completa 3 meses de abertura, ou seja, nada. É, super novo. Muito dessas ações, desses dobramentos, eles vão acontecer ao longo do tempo. Eles estão todos aqui já desenhados e minimamente planejados. Né? E Renato, você, né, hoje as redes sociais ajudam bastante nisso, para quem quiser conhecer bem a Casa Baru e o Bacuri, é só seguir no Instagram que tem todas as fotos coloridas de todas as comidas. E o Instagram do Renato também, que ele é um super entusiasta do estilo de vida esportista, comida. E além disso, entusiasta de xícaras, é isso? Você é um colecionador de xícaras. Cara, vou tentar resumir, tá, para você. Quando eu morei na Itália, lá em 2012, eu não tomava café. Eu lembro que um dos meus professores, um dos meus tutores, né, que era essa galera que levava a gente para as viagens, falou assim, como assim você não toma café, cara? Você é brasileiro, você mora no Brasil. Você produz 55% do café mundial. Como que você não toma café? Eu falei, cara, eu não tomo. Lá na minha casa não era uma questão cultural. Minha mãe é do chá, sempre foi do chá, então café nunca tomamos. Então eu passei a tomar café muito depois, né? Ou seja, passei a tomar café, sei lá, 3, 4, 5 anos. E aí, passei a tomar café e entrei no mundo dos cafés especiais, né? E aí passei a ter várias xícaras, né? Então, enfim, tem uma amiga que é ceramista, então tem algumas xícaras dela, já recebi algumas de presente. Então, hoje em dia, o que acontece? Eu recebo algumas xícaras de presente. A mais recente dela foi uma xícara que eu recebi lá em Goiânia, que tem uns desenhos de uns cachorros ali que parecem muito o meu cachorro. Aí, assim, eu recebo várias xícaras, e aí eu brinco com elas quase todos os dias, né? Ou seja, a brincadeira é cada dia tomar café numa xícara diferente. E legal. Cafés especiais, que é o que a gente trabalha e revende lá na Casa Baru. E além disso, qual que é a sua relação com o café da manhã, que já o Projeto Breck não poderia deixar de perguntar? Cara, café da manhã, já provei e experimentei cafés da manhã em muitos lugares, né? Em muitos países, em muitas cidades. O café da manhã é aquela primeira refeição do dia que te dá energia para seguir o dia todo.
sabe que ela varia muito de região para região no Brasil, dentro de próprias regiões, né? Tem lugar que é simples pãozinho na chapa e um café preto, né? Outros, já tem outros itens, bauru, misto quente, ovos mexidos, etc. Cara, o café da manhã para mim é um momento muito importante, que é o start do dia, né? É o início do dia. Não que eu tome café da manhã todos os dias, né? Tem muitos dias que eu tenho ali um ritual matinal de moer o meu café, né? Então, moer os meus grãos de café, passar um café coado em casa, né? E ter ali o meu primeiro momento do dia, apaziguando a mente, né? Desenhando, imaginando tudo que vai acontecer no dia. Legal. Experimentando e vivenciando um ótimo café na mão. Então, eu flutuo, eu migro entre um dia ou dias, né, de café da manhã, de fato, né? Uma alimentação baseada no café da manhã, focada no café da manhã, e alguns outros dias com simples café coado, excelente. E você gosta de moer café? Você tem moedor? Você compra grãos? Eu tenho um moedor em casa, tenho um moedorzinho pequeno em casa, né? E eu quase sempre moo café em casa, né? Eu moía café em casa, né? Em Goiânia menos, mas em São Paulo sim, e passo o meu café ali e cafés em grão. Sempre dou preferência para os cafés em grãos, né? Porque aí você moe a quantidade que você vai utilizar no dia, né? Isso imprime uma qualidade maior, né, ao café que você vai consumir. Então eu tenho esse costume, sim. E além disso, cada dia numa xícara diferente. E é brincadeira, cada dia uma xícara diferente. Exato. Quase que mudando o ritual todos os dias, né, para ele não ser o mesmo. Hoje eu tô nessa, hoje eu tô naquela. Putz, dias eu até brinquei lá no Instagram, falei assim, gente, quem tiver xícara aí que acha que combina, manda para mim. Aí eu brinco com a xícara que eu recebi de presente, de um artista lá de Curitiba que desenhou uma xícara, cara, e ela é assim, tem parte do rosto de um homem, né? Então tem o nariz e tem o bigode, né? Eu não uso bigode, eu uso barba, mas o bigode ele é maior do que a barba. Eu falei, gente, essa xícara foi desenhada para mim, né? Só pode, né? Não foi desenhada para mim, mas poderia ter sido, né? Então também tem essa questão da brincadeira relacionada a esses itens. Maravilha. E Renato, o Projeto Breck tem uma playlist no Spotify onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som que não pode faltar para você e por quê? Cara, talvez a banda, o artista que eu mais gosto de ouvir é o Dave Matthews Band, né? Que é uma banda americana e que tem uma conexão muito forte assim com o meu dia a dia, né? Com o ritmo e com os negócios, né? E com as viagens de pesquisa que já foram tantas. Eu lembro de uma viagem que eu fiz antes do Ninto, uma viagem de pesquisa antes da abertura do Ninto. Então, eu fui sozinho para Londres para conhecer os restaurantes, as tratorias, né, londrinas, porque você tem uma comunidade italiana muito forte. E depois eu fui para a Itália e passei uma semana sozinho na Itália, visitando restaurantes de várias regiões. Então, cheguei em Roma, peguei um carro e dali eu desci até Marche, né, que é uma das regiões, fui subindo, passei Toscana, voltei lá na universidade, né, para encontrar alguns amigos. E eu lembro que durante essa viagem eu ouvia muito Dave Matthews Band, né? E aí tem várias músicas, né? Tem várias músicas. E por que eu faço essa correlação? E já fui em vários shows dele, tá? Cara, é um cara que claramente você olha ele no palco, você vê que é um cara que curte muito aquilo que ele faz, né? Então ele viaja muito na sua própria música. Lá pode colocar, nossa, tem muitos, pode colocar 41, mas tem muitas, né? Tem muitas, assim, eu poderia enumerar muitas. Como você precisa de uma, pode colocar essa, tem Crush também, enfim, tem várias. E é maravilha, isso. Pô, Renato. Obrigadão, cara. Obrigado pelo seu tempo. Valeu. Pelo papo, foi demais. E, pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima. Valeu, obrigado.